Quero ler aqui Jeremias 18, que diz assim: palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desce à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção da sua obra sobre uma roda de madeira, contudo vaso de barro, que ele estava formando, quebrou-se em sua mão, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Queridos, nós sabemos que essa passagem é muito conhecida, é uma passagem que retrata um período que Israel estava vivenciando, e esse período que ele estava vivenciando era um período onde Deus falava por meio dos profetas e ele trazia orientação a esse povo. E o profeta Jeremias foi alguém que foi escolhido por Deus para retratar tudo que ele queria tratar com Israel, mediante a visão ou mediante o processo que eles estavam enfrentando do cativeiro babilônico. Jeremias é quem profetiza, é quem antevê já a libertação também de Israel dentro destes 70 anos. Nós sabemos que Ezequiel profetiza no cativeiro, Daniel também profetiza lá dentro da Babilônia, mas Jeremias é quem vê que esse cativeiro vai se findar, que esse cativeiro vai ser encerrado, né? E quando nós olhamos então isso, nós ficamos maravilhados, porque Deus, ele jamais perdeu o controle. Deus continua sempre no controle. Embora Deus tenha usado pelo menos 3 cativeiros para tratar Israel, que é Egito, a Assíria e a Babilônia, a gente percebe que Deus jamais perdeu o controle. Deus, na verdade, utilizou esses governos, esses reinos, para tratar e colocar Israel na maneira que ele queria. Nós sabemos que Israel ele sempre oscilava, que Israel ele sempre vivia dias bons na presença de Deus, mas devido à forte idolatria, devido à grande inclinação dos reis de Israel, que sofriam influência em algumas horas de suas esposas, ou até mesmo voluntariamente eles se encurvavam, né? Ou eles se dobravam a estes, nós vemos que Israel vive sempre esse declínio espiritual. Isso assemelha muito com aquilo que a gente vive hoje. Assemelha muito com aquilo que a igreja do Senhor hoje tem vivenciado. A diferença de Israel é que eles tinham postes ídolos, eles tinham bezerros de ouro, eles tinham sempre alguma forma de idolatrar, né? Mas hoje a igreja do Senhor muitas das vezes idolatra homens. A igreja do Senhor ela idolatra pessoas de carne e osso, como eu e você. Basta que se destaque, basta que cante a música que mexe com a nossa emoção, basta que tenha uma boa oratória, uma boa retórica, para que a gente os idolatre e nós fechemos os olhos para aquilo que fazem e cometem, distorcendo a própria escritura, a escritura do nosso Deus. Mas, orando ao Senhor, pedindo uma direção para essa noite, para o que ministrar, esse texto vem porque nós somos os vasos que estamos na mão do oleiro, nós somos o vaso que está na mão do oleiro e que nós estamos em constante construção.
em constante molde, ajuste, né? E quando nós vemos isso, a gente percebe que esse molde, esse ajuste, esse fazer, ele precisa ser realizado na nossa vida. E uma das coisas que a gente precisa aqui abrir para essa noite é: nós vivenciamos processos. Todos nós vivenciamos processos. Israel estava vivenciando um processo. Nós vivenciamos processo. Talvez você que me ouve nessa noite, você vive processo. E muitos de nós não estamos suportando os processos. Quando o processo vem, nós não estamos aceitando esses processos. E aquilo que poderia ser uma grande obra, uma linda reforma, um grande reconstruir, restaurar, se perde, se acaba, porque nós como vaso, Deus como oleiro, e nós estamos não nos sujeitando à vontade de Deus. Mas a palavra diz exatamente o seguinte, que a palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias, orientou: levanta-te, dispõe-te, né? Então, no meio do processo, tem horas que a gente precisa se levantar, se dispor. A gente precisa se levantar e se dispor. O processo, ele segue uma sequência. E nós precisamos nos dispor, nos levantar. Nós estamos muitas das vezes em inércia, nós estamos muitas das vezes deitados em berço esplêndido, enquanto Deus quer que a gente se levanta, se disponha, se aprume, se ajeite para ir para a guerra, para ir para a peleja, para a gente ir para cima daquilo que precisa ser realizado. Então o processo vem, e dentro do processo exige posicionamento. A igreja do Senhor precisa se posicionar. A igreja do Senhor precisa ter posicionamento. E quais são os posicionamentos que nós temos tomado quando a palavra do Senhor vem a nós? A palavra veio a Jeremias. A palavra tem ido de encontro a nós. Você, irmão, você, irmã, quando a palavra do Senhor vem, você consegue ouvir a voz de Yahvé, você conhece a voz dele e você toma o posicionamento necessário, você obedece à voz de Deus quando ele te ordena a fazer algo. Então nós precisamos imediatamente nessa noite tomar posicionamento. E a ordem de Deus é: levanta, sai dessa zona de conforto, sai dessa zona onde você sempre está ali à beira, ali observando, e não se envolve, não arregaça as mangas, você só assiste. E Deus não nos chamou para ser espectador do reino, irmão. Deus nos chamou para ser embaixador. O embaixador trabalha, o embaixador faz a obra, o embaixador se dispõe. O embaixador, ele entra na guerra, ele intervém, ele intercede, ele trabalha na obra de Deus, né? Então a obra do Senhor exige de nós posicionamento. E a ordem de Deus é: levanta, sai do lugar onde você está e levanta para trabalhar, levanta para evangelizar, levanta para fazer algo, levanta para ser alguém na obra do Senhor, porque a gente necessita disso, né? A obra do Senhor necessita de pessoas que se envolvem, se deixem envolver, que ame na prática e não na teoria, que ame no sentar à mesa, que ame nos dias bons e nos dias ruins, que ame no dia da bonança, mas no dia da escassez, que ame no dia da dificuldade, mas no dia da alegria. O reino de Deus, ele exige de nós isso. Então, a primeira lição é: levanta. A primeira lição é: se posiciona. A gente precisa se posicionar. Então, o oleiro quer fazer a obra, mas para isso precisa de posicionamento. Então, a palavra do Senhor vai seguir dizendo o seguinte: após se levantar, desce. Desce para onde? Para um endereço, para um lugar certo. Porque Deus não vai fazer a gente ficar andando em volta, irmão. Só anda em volta quem é desobediente. Só anda em volta, andando em círculo, quem não obedece a palavra.
Quando nós descemos a casa do oleiro, que tem um endereço, ele já está dizendo, vai descer a casa do oleiro porque o oleiro está lá. Vai descer até a casa do oleiro porque lá ele está fazendo a obra. Vai descer até a casa do oleiro porque lá ele já sabe o que tem que fazer. Então, enquanto nós não nos obedecemos, a gente não obedecer a Deus, a gente padece, a gente sofre, a gente fica dando cabeçada, mas o Senhor diz, olha, dispõe-te, levanta e desce a casa do oleiro. Tem endereço. Qual é o endereço que você está andando? Você está indo o quê? Na casa da mãe de Ná? Você está indo na casa da macumba? Você está indo na casa na casa dos falsos profetas? Não, é ir à casa do oleiro, aonde o oleiro está. Aonde o oleiro está fazendo a obra, aonde o oleiro já está trabalhando. Ele desce até a casa do oleiro e lá ele vai fazer com que ouça a voz. A gente às vezes não ouve a voz de Deus, porque a gente está indo em qualquer outro lugar, mas a gente não tem ido à casa de Deus. Buscar a orientação do profeta ou buscar a orientação do próprio Deus. Então eu percebo que a igreja brasileira hoje, ela está muito com um jeitinho, ela está tentando terceirizar a voz de Deus com outros mecanismos, mas só que quem é discernido ou quem é espiritual está entendendo que o reino das trevas tem se levantado fortemente para destruir essa boa comunicação. Mas ele não se engane, a voz de Deus ainda manda nos descer à oração, descer ao jejum, descer à busca, descer até encontrá-lo. Qual é o tamanho da sua sede? Qual é o desejo que você tem de encontrar com Deus, de ouvir Deus? Porque nós, muitas das vezes, a gente quer ouvir Deus, mas a gente não faz um sacrifício sequer. A gente não consegue ficar 12 horas sem se alimentar, a gente não consegue ficar fazer jejum de redes sociais, a gente não consegue renunciar à própria carne, não consegue renunciar aos nossos desejos, nós não conseguimos renunciar às nossas paixões, e aí a gente fica vivendo uma vida medíocre, uma vida média, mediana, uma vida aonde no máximo é água no joelho, entendeu? Mas Deus está dizendo, desce a casa do oleiro, desce a casa do oleiro, porque descer significa que você se posicionou e está pronto para a obra que ele vai realizar. Irmão, entenda que processos foram feitos para que a gente vivencie e vivencie com uma graça diferente, com Deus conosco. Deus conosco. Desce a casa do oleiro e receberás a minha mensagem. Aí Jeremias desceu à casa do oleiro e eis que ali estava ele, porque quem desce encontra ele. Quem desce à casa do oleiro encontra ele, e não encontra ele parado, não encontra ele inerte, não encontra ele indiferente, não encontra ele com joguinhos emocionais, não encontra ele fazendo de nós bonecos, não encontra ele de maneira ociosa, não. Lá ele já tem o vaso na mão, lá ele já tem a formatação, ou com as suas mãos ele tem como formatar o vaso. Então a Bíblia diz que Jeremias desceu e encontrou ele.
E muitas das vezes nós não encontramos porque nós não descemos, porque nós não nos levantamos, porque nós não nos posicionamos. Mas quando a gente se posiciona, a gente encontra ele. Aí o texto continua dizendo: desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando, estragou-se em suas mãos, ou quebrou em suas mãos. A pergunta é: Deus quebrou o vaso? Não. Deus não quebrou o vaso. O vaso quebrou na mão dele. O vaso quebrou na mão dele. Quer um conselho nessa noite? Você recebe um conselho nessa noite? Se quebre na mão dele. Porque se quebrar na mão dele é melhor do que ser quebrado pelo mundo. Se quebre nas mãos dele, porque ele sabe como te refazer. A vida te quebrou, as intempéries da vida te quebrou, ou está tentando te fazer quebrar, e aí você está medindo força com Deus, se vai, se não vai, se fica, se não fica, mas Deus está dizendo assim: se quebra na minha mão, que eu já tenho a fórmula certa para te refazer, para te colocar no lugar certo. Se deixe ser quebrado, se quebre nas mãos dele, porque ele vai refazer em ti aquilo que precisa ser refeito. Em nome de Jesus, nessa noite, essa palavra e aceite ser refeito. Ser refeito nas mãos do oleiro. Ao ser refeito nas mãos do oleiro, ele vai te dar graça para passar dias difíceis, porque ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Se você se quebrar nas mãos dele, ele é o seu escudo e broquel. Se você se quebrar nas mãos dele, ele é o seu baluarte. Se você se quebrar nas mãos dele, ele é a torre forte. Se você se quebrar nas mãos dele, ele é o guarda de Israel que não tosqueneja. Se você se quebrar nas mãos dele, ele é aquele que faz com que a porta se abra ou que a porta se feche. Porque eu aprendi nesses dias que há portas que se fecham para a nossa preservação. Às vezes nós queremos que portas se abram, mas Deus às vezes fecha a porta para nos preservar. Então, entenda que você serve a um Deus que é oleiro especialista em fazer um novo vaso. Ele é alguém especialista em reconstruir matérias que são descartáveis para nós, mas que são preciosas para ele. Talvez a circunstância da sua vida não seja a melhor. Talvez a circunstância que você passa hoje não é a mais agradável. Não é a que te faz sorrir hoje genuinamente. Mas Deus está usando a notícia ruim, a tristeza, a decepção, a traição. Ele está usando todos os meios que você possa imaginar que você esteja vivendo. Tudo aquilo que é ruim, pode colocar no liquidificador e bater, irmão. Porque Deus vai fazer com que estas circunstâncias se transformem em algo que você experimente e que você tenha a certeza que o oleiro fez com que esse processo fosse uma forma de não te perder e te aperfeiçoar para o grande testemunho que você vai poder contar, para aquilo que Deus vai realizar na sua vida. Então, não perca tempo, desça a casa do oleiro depressa, porque o oleiro já tem
as matérias em suas mãos para te fazer um vaso diferente. Um vaso agora que as pessoas não vão olhar para você e vai ver rachaduras. Agora ele está vendo um vaso refeito, remodelado, trabalhado. E outra coisa, com as marcas do Cristo, com as marcas do oleiro nesse vaso. Enquanto você não descia, você poderia ser qualquer tipo de vaso. Mas agora que você desceu, você tem a marca do Todo-Poderoso na sua vida. Você tem a marca do oleiro na sua vida. Você tem a marca do oleiro te aperfeiçoando, te melhorando, te fazendo crescer. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o grande dia. Então acredite nisso. Confie nisso. Essa palavra é uma palavra que nos confronta, que nos tira da zona de conforto, mas que nos leva para um patamar diferente, para um momento de maior intimidade e grandeza em Deus. Em Deus. E Deus quer que a gente viva esse extraordinário. Deus quer que a gente viva esse momento de remodelação, de remodelamento, aonde você será um vaso ainda mais aperfeiçoado, melhor, experiente, porque nós somos o vaso, mas Ele é o oleiro. Eu sou criatura, você é criatura, mas Ele é criador. Eu e você somos obras-primas nas mãos dele, mas ele sabe fazer o que lhe apraz em nossas vidas. Então, eu percebo também o seguinte, que moldando outro vaso de acordo com o seu desejo, então Yahvé dirigiu-se a palavra a Jeremias dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós, como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga ao Senhor. Eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha casa, na minha mão, ó casa de Israel. Irmão, aqui é Deus dizendo: eu sou soberano e vocês precisam viver debaixo da minha soberania. Eu não sei qual estado você está, qual estado você é, eu não sei qual a cidade que você reside precisamente, mas eu sei de uma coisa: o seu Deus é soberano no céu, na terra, debaixo da terra. Se você pode imediatamente, se ponha nas mãos deste oleiro e aceite a vontade desse oleiro, porque a vontade desse oleiro é boa, perfeita e agradável. A vontade dele pode ser amarga como fel, mas se tornará doce como mel. Porque melhor do que estar aonde nós queremos é estarmos aonde Deus quer que nós estejamos. Melhor do que nós estarmos em lugares que nos prestigiem, nos lugares em que nos aplaudam, é melhor estar no centro da vontade de Deus. Melhor do que estar em palácios é estar no centro da vontade de Deus. Melhor do que estar em profundo declínio espiritual pelo lugar que estamos em desobediência é estarmos no centro da vontade de Deus. Então, entenda isso. Ele é soberano. Ele é Senhor. Nós somos servos. Nós somos criaturas. E uma vez que obedecemos a sua voz, uma vez que obedecemos a sua ordem, isso gera no coração de Deus, isso gera na mente de Deus o aperfeiçoamento
aperfeiçoamento dos santos, aonde ele agora nos permite viver coisas maiores e mais excelentes. Finalize então essa palavra dizendo: você é vaso, ele é o oleiro, então se sujeite à vontade dele. E por mais que doa, por mais que machuque, por mais que esse processo te faça moer, aceite a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é melhor. A vontade de Deus é melhor. Eu sinto graça de Deus para dizer: a vontade de Deus é melhor. Daniel, a vontade de Deus é melhor. Eline, a vontade de Deus é melhor. Passe o que passar, sopre o vento que soprar, a vontade de Deus é melhor. Desce rapidamente a casa do oleiro, porque lá tem escape para a sua vida, lá tem resposta para a sua vida, lá tem um revigorar de Deus para a sua vida, tem remédio para a sua alma, tem renovo para nós, a bálsamo para a nossa vida. Não sei quais são as dores, feridas, não sei quais são as lutas que você passa, mas o oleiro nessa noite está liberando sobre nós graça, entendimento, está alinhando a vontade dele, está direcionando você e dizendo: a minha vontade é melhor, a minha vontade é melhor, a minha vontade é melhor. Em nome de Jesus, a vontade de Deus te alcance na sua casa, te alcance no seu trabalho, te alcance no seu casamento, te alcance nas coisas que você for colocado para fazer, te alcance na repartição do seu trabalho, mas te alcance no departamento que você dirige aí, porque a vontade de Deus é melhor. A vontade de Deus é melhor. Não é a sua vontade, não é a vontade de A e de B, não é a vontade de ser, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Que você seja direcionado, que você seja redirecionado e que você aceite esse processo, porque esse processo não vai lhe matar, mas está te refazendo, está te aproximando de Deus, está te levando para mais perto de Deus, está te fazendo buscar diferente, ser um crente diferente, ser um pai diferente, um esposo diferente, uma esposa diferente, um filho diferente. Agradeça a Deus por este processo, porque a obra do Senhor vai ser realizada e concluída para a glória dele. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe este projeto. Eu libero uma palavra de crescimento sobre esse projeto. Vai alcançar ainda mais nações, vai alcançar ainda mais gente, vai alcançar ainda mais pessoas. Há uma barreira sendo quebrada hoje, há uma estaca sendo firmada, há um ampliar de renda, há um ampliar de amplitude, e esta vigília ela vai alcançar ainda pessoas que nós não imaginamos, online, presencialmente, porque Deus está fazendo algo nessa noite, nessa vigília. Deus está hoje mudando decretos, está mudando direções, porque a vontade dele vai ser estabelecida para a glória dele, porque a vontade dele é maior. E aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. O que é desligado na terra é desligado no céu. Mas nessa noite nós estamos em concordância que Deus vai operar grandes feitos através das nossas vidas, porque o reino de Deus precisa avançar. E nessa noite é noite de posicionamento. Amém?
posicionamento. Chega de uma vida onde a gente oscila espiritualmente, hoje a gente está bem, amanhã a gente está mal. Não, irmão, Deus está te chamando para que você governe a sua vida com intrepidez, com ousadia, com graça, com entendimento, para a glória do nome. Deus abençoe.